Pronto, gente, já estamos agora na gravação da nossa mensagem e nós vamos, nesse momento, meditar na Palavra de Deus, na primeira mensagem, de fato, da série. Na semana passada, nós tivemos a primeira reflexão, falando sobre que amor é esse que Deus quer que a gente participe. Bom, a gente aprendeu na semana passada que Deus não quer que a gente seja piegas, romântico, apaixonado. Não é isso que Deus está querendo de você. Ele não quer que você seja uma pessoa que seja mão aberta, né? Aquele ultra, mega generoso. Não é isso. Ele não quer isso da gente. Ele quer que a gente ame. E a gente ser esse sujeito que ama, que Deus espera que nós sejamos, implica alguns riscos. Pegue agora ou largue para sempre, né? Tem riscos. E ele sempre disse isso. No mundo tereis aflições. É difícil, porque a primeira pessoa que resolveu colocar em prática efetivamente esse tipo de amor, essa forma de amar, morreu numa cruz. Quem disse isso, gente, é um filósofo ateu. Só houve um cristão no mundo e esse morreu na cruz. Nietzsche. Porque ele sabe, e todo mundo sabe, todos os críticos do cristianismo sabem, que esse amor que os cristãos dizem praticar é um amor limitado. É um amor parcial. É um amor que é uma imitação. É um arremedo daquilo que é essencialmente o amor. E a gente, quando toma a decisão de fazer essa jornada aqui, nós estamos dizendo para a gente que admitimos, em primeiro lugar, que não somos capazes de amar dessa maneira. Nenhum ser humano é. Nós não somos capazes de ser tão desprendidos como Deus foi, ao ponto de enviar seu Filho Jesus para viver a nossa vida e enfrentar as nossas lutas ao ponto de morrer na cruz do Calvário inocentemente. Essa é a primeira constatação. Nós não somos capazes. E é porque nós não somos capazes, nós reconhecemos aqui que precisamos da intervenção divina para nos capacitar. A unção que Deus quer colocar na nossa vida é a unção do amor. Ele quer colocar em nós um manto. Ele quer encher o nosso coração, ele quer permear a nossa vida com esse amor, para que eu, experimentando esse amor na minha vida, possa compartilhar com mais alguém. Então esse é o nosso, nós reconhecemos que não somos capazes, mas reconhecemos que Deus nos capacita. Isso é maravilhoso, gente. Isso aí é o ponto de partida para uma grande revolução na vida. Amar, eu disse para vocês que é a nossa utopia, e partir para a realização desse amor é a nossa revolução. Nós vamos revolucionar o mundo com essa ação, essa prática de amar. E a gente precisa começar a fazer isso. Bom, nessa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o princípio do amor. O amor é o principal ingrediente da vida. Não existe vida sem esse amor. Vida sem amor é igual a aniquilação, a alienação. É você viver uma vida que não tem sentido algum. E para a gente meditar nisso, sobre esse elemento tão importante para a vida, nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 8, verso 37, que é parte de uma
canção, uma poesia que o apóstolo Paulo apresenta. Eu acho que esses trechos assim do Novo Testamento que lembram uma melodia, tem uma rima, tem todo uma obra poética, né? Que é o caso desse texto de Romanos 8, eram canções cantadas pela igreja. A igreja recitava de forma cantada essas canções. Os gregos tinham esse hábito, né? De que as formas poéticas eram cantadas, tinha uma certa melodia. E eram aqueles conteúdos que os mestres, os líderes, né, os poetas queriam compartilhar, eles faziam isso dessa forma, que pudesse ser musicalizada. E então o Novo Testamento é cheio dessas partes. E uma dessas partes está lá no final do capítulo 8. No versículo 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É o amor que faz a gente ser vencedores. É o amor que vai fazer com que a gente supere as nossas limitações, nossas fraquezas. É o amor que vai fazer com que a gente se realize. Que amor? O amor que eu tenho? Não. É o amor que Deus me dá. É aquele que me amou, aquele do amor incondicional. É esse amor que vai me fazer mais que vencedor. É esse amor que vai me dar forças. É esse amor que vai me fazer viver de uma forma extraordinária no mundo em que nós vivemos. O texto ele faz parte desse conjunto poético que vai do verso 31 ao verso 39. Então, essa poesia maravilhosa, né, que muitas vezes já recitamos, né, e eu me lembro do sepultamento de Ayrton Senna, que foi recitado exatamente esse texto de Romanos capítulo 8, versos 31. Um texto que faz a gente pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Que vida é essa que eu tenho, onde esse amor continua fazendo falta? E se eu tiver um pouquinho dele, já começa a fazer diferença. Bom, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que o amor é o principal ingrediente da vida. A vida ela acontece independente de qualquer coisa. Eu acho que os existencialistas eles estão com razão. Eles têm razão. Sabe por quê? Vida não tem sentido nenhum. Tem uma palavrinha difícil, viu, Danídia? Guarda essa aí para você também. Chama-se niilismo. Quer dizer, não tem nada. O que a vida tem? Nada. Hoje você está bem, atravessa a rua, atropelado, morreu, acabou. Quanto valeu isso? Todo o teu esforço, estudou pra caramba, guardou dinheiro, né? O Eclesiastes fala isso, né? Faz sentido nenhum. A vida não tem sentido. E o que faz a vida ter sentido? É o ingrediente, é o tempero, é aquele toque que a gente vai colocar para fazer a vida ter sentido. E o principal ingrediente é o amor. Por isso que eu digo, vida sem amor é aniquilação, é alienação, é uma vida sem sentido. É através do amor que chegamos a Deus, porque Deus colocou o seu amor como esse ponto de contato entre a gente. Como é que eu chego a Deus? Eu nunca vi, não sei quem é. Alguém viu Deus? Mas eu tenho certeza que existe algo que nos aproxima. E é esse amor que Deus tem, que me faz com que Ele venha a mim. E é por causa desse amor que eu sei que está à disposição de mim, que eu me aproximo dele.
Então é através do amor que chegamos a Deus e é também por causa desse mesmo amor que ele vem a nós. É o amor que faz a nossa experiência. Não é fé, gente. Você, a fé, eu tenho uma fé extraordinária. A fé é resultado do amor. Só existe fé porque existe amor. Porque você não vai acreditar em alguém que não te ama. Não é assim, os românticos fazem isso, né? Promete aqueles mundos e fundos, mas você confia porque você ama. Não porque tem garantias de confiabilidade, né? Mas porque você ama. É por isso que você confia, que você acredita e você se entrega a uma relação de amor. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos ama. Ele mostra o quanto que Ele nos ama. E é porque eu sei que Ele me ama, é que existe essa aproximação. Deus é o Deus de amor que vem a nós e nós vamos a Ele por causa desse amor. É o Deus que nos chama, que nos interpela por causa desse amor. Há 3 afirmações bíblicas que nós devemos sempre lembrar a respeito desse amor. 3 afirmações que devem nos levar a refletir sobre esse amor em nossa vida. A primeira afirmação é que o amor é a essência de Deus. A Bíblia diz isso. É uma característica, né? A Bíblia não dá um nome para Deus. É Jeová, é Yahvé, é Elohim. Não tem um nome. A gente atribui um nome. Mas o nome que Deus diz, eu sou o que eu sou. Eu não preciso de um nome para existir, disse Deus a Moisés. Mas a Bíblia chama Deus pelo que Ele é. O que Ele é? Ele é amor. Deus é amor. É isso que a Bíblia diz que Deus é. É a essência de Deus. É próprio de Deus. Deus nunca vai estar com um ódio mortal de você. Eu vou te matar porque você não presta. Não tem isso. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Se há uma verdade que você possa acreditar na Bíblia, é essa. Irrefutável. Deus é amor. Somente um Deus capaz de amar é capaz de servir ao ponto de nos abençoar do jeito que Ele nos abençoou. Dietrich Bonhoeffer, teólogo que de vez em quando eu cito, né? Somente um Deus que é capaz de amar é capaz de sofrer. Segunda verdade, né, essas afirmações bíblicas que são irrefutáveis, né? Deus age por causa do seu amor. Ele não age com pena de você. Ele não tem pena de você, não. Pode ter certeza disso. Senhor, me dá um carro, porque eu estou andando a pé pra caramba, subo aquele morro, desço o morro carregando a minha cruz, me dá um carro. Ele não tem pena de você, não. Ele quer que você ande mesmo. Tem um problema. Ele não quer teu conforto. Ele não quer nada disso para você. Mas Ele te ama. E Ele vai providenciar o teu melhor. E se Ele quiser te dar um carro, é porque Ele te ama. Não porque Ele tem pena de você. Não porque Ele tem interesse. Não porque Ele está pensando no dízimo que você vai dar. Ele não está preocupado com isso. Ele vai te abençoar porque Ele te ama. E é só por isso. O povo de Israel perguntou isso. Mas por que o Senhor nos salva? Porque eu amo. Só por isso. Imagina que povo foi o povo hebreu, o israelita, o judeu. Quantas vidas e vindas. Quantas coisas que eles sofreram e que fizeram os outros sofrer. Por que Deus escolheu exatamente esse povo tão contumaz, tão rebelde? Isso eram as questões que eram levantadas no tempo de Moisés ainda. Por que eu fiz isso? Porque eu te amo. Disse isso para Moisés e disse isso por Isaías. Você é meu. Mas não porque você é bom, porque você é perfeito, porque você é lindo. Não, os gregos tinham esses conceitos, né? Do belo, do rico e do forte.
Eu, como não tenho as três coisas, eu estaria lascado, né? Deus não escolhe a gente porque a gente é belo, rico ou forte. Ele escolhe a gente porque Ele nos ama. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que as pessoas estão nos ouvindo hoje. É porque Deus nos ama. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É só por isso. A relação que existe entre a gente e Deus é só por causa do amor. Nada mais, nada menos. Fizemos nossos pedidos de oração, vários motivos de saúde. Por que que eu deveria pedir cura para Deus? Somente por causa do amor que Ele tem. Não por mim, só, mas pela humanidade toda, pelas pessoas, pela minha família, pelas pessoas que convivem com a gente, pela nossa igreja, por todo mundo com quem a gente anda. É só por causa desse amor. E a terceira afirmação que a gente precisa levar em conta é que esse amor de Deus é real, é de verdade. Não é um amor fingido. Não é aquele amor que acaba. Eu me lembro que alguém ligou para mim, estava se separando. Aí, pastor, o amor acaba? Eu disse, não, o amor não acaba. Mas o amor humano muda. Se transforma. Ele ganha novos contornos. Você não deixa de amar, mas ele ganha novos contornos. Então, por que a Bíblia diz que o amor não acaba? Porque o amor de Deus não acaba. Ele não está falando assim, o eros acaba. Ele está falando, o ágape não acaba. Esse não acaba, não. Ele sempre está valendo. Ele sempre está em vigor. Ele sempre está sendo colocado para nós como condição. E aí vem a palavra de Deus e diz, Deus mostra o seu amor por nós. Como que Ele nos amou tanto assim? A maior prova do amor de Deus é o fato de que o Filho unigênito dele morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, não quando você resolveu os seus problemas. Deus não espera que você resolva a sua vida para Ele te amar depois. Ele ama a gente do jeito que é, com todos os meus pecados, do jeito que eu sou. Ele nem exige da gente que a gente faça qualquer coisa para Ele amar mais ou amar menos. Ele nos ama do jeito que somos. E é por causa do jeito que somos que Ele mandou a redenção através do seu Filho Jesus. É um amor estranho mesmo, né? É um amor muito louco. Esse amor a gente não tem mesmo não, tá, gente? Nem se culpe por isso, não se sinta inferior. Nenhum ser humano tem esse amor. Mas Jesus nos chama para experimentar e crescer nesse amor. Esse amor verdadeiro, né, mostra pra gente que onde há amor, há vida. Onde há amor, há esperança. Onde há amor, há dignidade, respeito à condição humana. Onde há amor, há confiança. Não há nada mais necessário, nada melhor, nada mais verdadeiro, nada mais profundo, nada mais cristão, nada mais humano do que amar. Santo Agostinho dizia que o amor deve vir primeiro. Santo Agostinho, século IV da era cristã. Ele dizia assim, ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor.
Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Santo Agostinho. Então, esse texto de Romanos 8, de 31 a 39, é essa poesia que leva a gente a pensar nisso. Que amor é esse? Como é que eu coloco em prática? A igreja tem tantas mensagens sobre o amor, fala tanto sobre o amor, e ela muitas vezes é até acusada de falar muito sobre o amor e praticar pouco amor. Como que a gente pode fazer com que esse amor se transforme em prática? E a igreja primitiva, ela cantava. Porque o amor que eu preciso ter, que eu careço, que está me fazendo falta, não é esse amor melífluo, romântico, piegas, que a gente diz ter. É esse amor de Deus. É esse amor que me aceita como eu sou, que me acolhe. Então, a igreja falava isso através de um canto, que era o canto de exaltação ao amor. Esse canto aqui. Tem 1 Coríntios 13 também. Mas esse canto é o canto que eu entendo que resumia claramente que amor é esse, que eu sinto tanta falta, que eu preciso tanto e que é o ingrediente principal da minha vida. É um hino que declara a vitória do amor sobre as forças que tentam destruir a vida. Por isso que ele acrescenta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se você tem o amor de Deus estendido até você, o que é que pode tirar de você a alegria de viver? Não é? O que é que pode tirar da gente aquilo que nos estimula, que faz com que a gente vença os nossos obstáculos, que supere até mesmo aquilo que nos aniquila, que nos oprime, que tira a nossa dignidade? Nada, não há nada que possa tirar da gente a nossa alegria da vida. O amor de Deus pela humanidade é tão intenso que esse Deus não mediu esforços para nos trazer salvação. A música diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Às vezes eu fico perguntando assim: mas por que, Senhor, eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que ouvir certas coisas? Por que eu tenho... Aí logo vem o Espírito Santo e me fala isso ao coração. Meu filho, eu nem pensei em outra coisa a não ser o amor que eu tenho por você. Eu não livrei a cara do meu filho. Eu disse para ele: olha, a gente precisa resolver o problema da humanidade. Se essa humanidade não for resgatada, a gente vai perder. E nós amamos essa humanidade toda. Amar é não querer perder. Amar é não querer perder o outro. E aí então ele disse: eu abro mão de você, para que aqueles a quem eu amo tanto não se percam. Deus sabe quais são as nossas dores. Ele sabe quais são os nossos sofrimentos. Ele sabe as razões pelas quais a gente chora às escondidas. Ele sabe também quais são as causas de nossa perdição. Ele sabe como que nos perdemos de nós mesmos. Ele sabe disso. Ele conhece nossos conflitos, ele conhece nossas tragédias, ele conhece as violências que sofremos, ele sabe até mesmo
o estado de abandono que a gente se sente, nada disso passa despercebido desse cuidado amoroso de Deus por nós. A ação de Deus é sempre amorosa. E por causa disso, ela nos oferece segurança, ela nos dá força, nos dá coragem e nos dá esperança nas horas de maior aflição. E o apóstolo Paulo, nessa canção, ele apresenta de uma forma bastante cuidadosa como que esse amor divino age sobre a nossa vida. Esse hino que ele entoa em gratidão a Deus pela forma com que ele tem cuidado na nossa própria vida, mostra o quanto Deus é capaz de agir por causa do seu amor. A vida do apóstolo Paulo era um testemunho vivo do que o amor de Deus é capaz de fazer para sustentar alguém a quem ele ama. Era o apóstolo Paulo. Paulo era o testemunho vivo de que o amor de Deus nos sustenta e é o que mais importa nessa vida. Por isso, a gente vai fazer um exercício prático aqui para a gente entender como que esse amor permeia a nossa vida. Como que esse amor pode estar presente na vida da gente para trazer as bênçãos de que nós precisamos para sermos as pessoas que Deus gostaria que nós fôssemos. A primeira consideração é o fato de que esse amor é o que nos mobiliza a ter uma vida intensa. Vida cristã é vivida em intensidade. Ela não é vivida na mesmice. Ela não é vivida na mediocridade, na vida mediana. Ela não é isso. Vida cristã é vida sob risco o tempo todo. É você encarar os problemas de frente. Onde há injustiça, que você seja o canal de justiça. Onde há desamor, que você seja o canal de amor. Onde há desesperança, que você seja o canal de esperança. O que somos capazes de fazer por amor? O que eu seria capaz de fazer por amor? O Senhor diz para Paulo: eu fui capaz de abrir mão do meu filho. O amor nos atrai para Deus de tal modo que somos encorajados a colocar a nossa vida toda a serviço do reino de Deus, tal como Deus decidiu colocar o seu filho a serviço do seu reino. Quando descobrimos o que Deus fez por nós para demonstrar o seu amor, todo o nosso esforço em servir, adorar, consagrar a nossa vida e consagrar tudo que temos a Ele, acaba se tornando pequenininho. O que você é capaz de fazer pelo amor que Deus tem colocado na sua vida? É pelo amor que Deus tem por nós que somos capazes de orientar a nossa vida em sua direção, e não o contrário. É a gente deixando esse amor invadir a nossa vida é que a gente tem condições de caminhar na direção dele. Há muitas pessoas que esperam amar a Deus primeiro para entregar a sua vida ao Senhor. Mas é porque Ele nos amou que nos consagramos ao seu reino. Na música, o apóstolo Paulo diz: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Viver intensamente é afrontar as forças da morte que tentam destruir a vida que Deus quer que a gente experimente. O segundo aspecto é o fato de que o amor nos faz vencedores. Deus nos chamou para uma vida vitoriosa, mas não uma vida vitoriosa no sentido
dos orientadores de carreira que a gente vê, já viu esses encontros assim de empresas? Vamos fazer, e vamos gritar, e gritam, e movimentam. Eu acho que aquilo, na verdade, é uma estratégia de mercado para fazer com que o coitado do trabalhador produza mais. Acho. Não quero nem desconfiar, mas acho que é uma coisa assim para induzir as pessoas a pensarem de um modo único, a agirem de um modo único e sempre voltada para o lucro do dono da empresa, com certeza. Mas a pergunta que vem aqui sobre se eu sou uma pessoa vencedora, você é um vencedor? A pergunta é, o que é que faz com que você não se ache um vencedor? O que é que faz com que você se ache um fracassado, um cansado, um sem esperança? Por que você se acha assim? Paulo vai fazer uma relação de situações que ele passou. Ele precisou enfrentar por causa do Evangelho. Vamos fazer um levantamento? Se você puder ler, dá uma olhadinha lá depois. Diz assim, a lista inclui atitudes condenatórias, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Essa é nova, porque não tem nenhum relato no Novo Testamento que Paulo teve que ficar nu. Aliás, ele foi tirar as roupas dele mais certa época, para que ele pudesse fugir. Nudez, perigo e espada. Ele precisou passar por isso. Ele estava certo, no verso 35, toda essa relação. Ele estava certo de que seria necessário passar por todas essas coisas. E tudo isso era por causa do amor. Ele foi capaz de experimentar todos esses dissabores, todas essas lutas, porque ele sabia que tinha um ideal maior em jogo. É o amor de Deus colocado na vida daquelas pessoas que o perseguiam, que o acusavam, que o apedrejavam, que o encarceraram, enfim. Por isso ele podia dizer com muita autoridade, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não vencia as cadeias por causa da minha força. Enquanto eu estava lá encarcerado junto com Silas, naquela masmorra, eu cantava porque eu sabia que ali era o amor de Deus colocado em prática por pessoas que não merecem ser amadas. Quando eu tive que ser tirado de uma cidade, num cesto, ele desceu num cesto, eu estava ali entendendo que era o amor de Deus por aquelas pessoas que não mereciam ser amadas. Quando eu fui a Jerusalém e fui preso, acusado injustamente, levado para uma cadeia como um criminoso, eu fui porque eu sabia que havia um amor maior em jogo. O amor por gente que, se eu olhar humanamente falando, não merece ser amada. E é por isso que eu sou um vencedor. Porque, diante dessas coisas, o que prevaleceu não foi o meu sentimento de fracasso, de achar que eu perdi, tirei o meu direito, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo acusado de forma criminosa, eu vou procurar meus direitos. Não. Eu entendi que o que está em jogo é o quanto eu sou capaz de amar. E é por isso que eu sou um vencedor. Nada disso diminuiu o amor que Deus tem, nem por mim, nem por essas pessoas. Nada diminuiu o amor de Deus pela humanidade.
E em terceiro lugar, uma coisa que eu preciso entender é que o amor nos aproxima uns dos outros. É esse amor divino, esse amor louco, esse amor que eu não entendo, é que faz com que a gente se aproxime. Não o amor que eu tenho. A gente não está junto aqui porque a gente se ama. A gente está junto porque tem um Deus que nos ama. É por isso que existe igreja. Me lembro de um missionário que veio fazer campanha de missões em nossa igreja. E ele começou falando uma coisa que deu vontade de fazer. Ele fica quieto. Ele começou a falar mal da igreja. Ele falou muito mal da igreja. A igreja tem tudo. A igreja tem fofoca. A igreja tem intriga. A igreja tem gente que faz desfile de moda. Tem gente que... Tudo. A igreja tem isso tudo. Mas a igreja não existe por causa dessas pessoas. A igreja existe porque tem um Deus que nos ama. Só estamos aqui hoje. Daileide deixou sua casa lá toda precisando, né, colocar em ordem por causa da mudança, mas estamos aqui porque eu sei que tem um Deus que me ama. Estamos aqui por causa desse amor. Se Deus ama a todos indistintamente, o que é que está faltando para que eu possa amar também? Uma pergunta para a gente pensar. O que me separa de uma vida desfrutada em amor com todos e todas a quem Deus ama? Se Deus ama aquele sujeito, por que eu não consigo amar? Né? Não vou falar o nome, mas alguém já me disse assim, como é que eu vou amar alguém que me faz mal, que me agride, alguém que me violenta? Como é que eu vou amar? Eu não consigo, eu também não. Como que eu vou amar? O que é que falta em mim para eu ter esse amor? Porque eu sei que Deus ama. Eu não consigo, mas Deus ama. Parece esquisito, mas Deus ama. Deus ama a cada criatura. Deus ama a cada pessoa, mesmo a mais hedionda, em termos de violência. Por incrível que pareça. Toda pessoa que acolheu a proposta de amor do Senhor, isso é nosso. Tem ninguém que escapa disso. Enfrenta uma grande luta para vencer essas forças que tentam destruir o amor. Uma vez alguém perguntou, mas gente, por que existe gente chata no mundo? Por que existe gente chata? Nossas psicólogas aqui, sabe? Já estudou isso na faculdade? Não. Por que existe gente chata no mundo? A Bíblia tem uma resposta. Para que a gente aprenda a amar. Por que eu tenho aquele cunhado que pega no meu pé, aquela prima, aquele primo, aquela tia? Por que eu tenho aquela irmã, aquele irmão que é realmente alguém que me perturba, aquele vizinho que me atazana? Por que eu tenho isso? Para que a gente aprenda a amar. Não tem outra explicação não, tá, gente? Desculpe. É o nosso grande desafio. Todos nós enfrentamos isso. De vencer as forças da maldade que procuram confundir esse projeto amoroso de Deus. De tirar a gente dessa proposta divina de salvar a humanidade pelo amor. O amor de Deus renova a vida diante da morte. Vence as potestades do mal. Está lá na Bíblia. O amor de Deus renova a vida diante da morte. Vence as potestades do mal. Derrota as forças dominantes da opressão. Fortalece diante do medo do futuro. Ajuda a superar os maiores obstáculos e as maiores barreiras. Encoraja diante de qualquer ameaça. Por isso, a música encerra dizendo assim: nada, nenhuma dessas coisas
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho um vizinho que me perturba, mas não é ele que vai tirar o amor que Deus tem por nós, por mim e por ele. Eu vivo num regime de opressão, mas não é isso que vai destruir o projeto de amor de Deus. Para a gente concluir essa palavra, né? Nada será capaz. O nada é em substituição a tudo que está no verso anterior, 38 e 39. Para a gente concluir essa palavra, pense no seguinte. Nós começamos dizendo que o amor é o ingrediente principal da vida. Tudo começa com o amor. A vida cristã está imersa numa grande batalha. Muitos tratam isso como batalha espiritual. Não é. É batalha humana. É a gente lutando, resistindo a esse chamado de amor, que vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu na vida toda. Eu sou chamado a mudar totalmente a minha posição. E é um campo de conflito mesmo, é uma luta constante para eu deixar o meu eu, aquilo que eu acho que é verdade, para entrar nesse universo do amor de Deus. Temos a consciência de que a vitória nessa luta, nesse campo de batalha, pode ter certeza, toda vez que eu leio alguém falando de batalha espiritual, diz que o diabo tem força. Não sei. Tem força não, gente. É a gente que é resistente mesmo. O bloqueio somos nós. Foi um diácono que me disse, gente, as portas, eu falando, enchendo a boca, senhor pastor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí um diácono, você é analfabeto, ele disse, pastor, dá licença. Deixa eu falar uma coisa espinhosa, que era o irmão Espinheira, né? Falar uma coisa espinhosa aqui. O diabo não tem força nenhuma contra a igreja. O diabo não é capaz de destruir sua vida. Ele não vai fazer com que Deus te ame menos. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir tirar você do foco do amor de Deus. Essa sua luta contra esses conflitos das forças da maldade já estão vencidas. Nós temos a consciência de que a vitória já está garantida nessa luta. Nós já entramos nela como vencedores. Eu escutei isso quando eu entrei no seminário. Aí foi a primeira capela que eu fui. Era o pastor Ronald Rutter, deão do seminário. E eu estava numa pior. Eu não tinha dinheiro para voltar no dia seguinte. Não tinha dinheiro para passagem. Morava em Nova Iguaçu, estudava na Tijuca. Não tinha dinheiro para voltar. Aí ele disse assim, o cristão e o não cristão lutam do mesmo jeito, só que com uma diferença. A luta do cristão já é marcada pela vitória. Aí eu, glória, vamos nessa. Amanhã estou de volta aqui, hein? E foi assim durante todos os 4 anos. A luta do cristão já é marcada pela vitória. Não se trata aqui, gente, de a gente aguardar uma vitória futura, distante. Mas é ser vencedor já em meio aos nossos conflitos. A gente olhar para as nossas lutas, para as nossas dores, sabendo que não é aquilo que vai nos aniquilar. A razão disso é o amor de Deus, que em Cristo venceu definitivamente todos os poderes da injustiça, da maldade, da opressão, da destituição da dignidade da vida. Ele enfrentou
e venceu. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus. Eu preciso agradecer por esse amor todos os dias da minha vida, porque é esse amor que faz com que eu não venha a sucumbir. É o que me sustenta, é o que me mantém de pé, é o amor de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por essa palavra, por esse momento especial da gente aqui, adorando ao Senhor, celebrando a Tua bondade, o Teu amor, esse cuidado tão amoroso, tão terno que o Senhor tem por nós. E que essa palavra, ó Deus, traga para a gente esse senso de sermos, pelo Teu amor, mais do que vencedores, diante de nossas lutas, diante das nossas aflições. Que isso, ó Deus, venha trazer para nós uma nova mentalidade, uma nova disposição, um novo desejo de viver dentro daquilo que o Senhor nos propõe como vida, vida no Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Chegamos assim ao final. Vou interromper aqui a gravação. Que Deus abençoe a todos. Quem quiser nos conhecer, é só botar lá no comentáriozinho, né? Fazer aquela frasezinha que todo mundo fala, curta a transmissão, se inscreva no canal, né? Compartilha com seus amigos, e isso vai nos ajudar a levar essa palavra de vida a mais pessoas.